Fala pessoal, tá começando mais um Conversa de Dono. Meu nome é Juliano Franco, sou proprietário da Ecosys Marketing Digital e host aqui do canal. Hoje o meu bate-papo é com Marco Sevey, ele que é empreendedor, desenvolvedor e mentor, também proprietário da UDServe e da Adega Sevey. Fique aí com a nossa vinheta e vem junto com nós. Agora sim, pessoal, estou aqui de frente com um convidado. E Marco, antes de falar de negócios, contar um pouco da sua história, da tua formação, da tua carreira, vamos falar aí de startup, de negócios, mundo digital. Conta pra gente, quem que é o Marco Sevey? Então, né, Juliano, primeiramente quero agradecer o convite, né? A gente já tinha conversado sobre um tempinho atrás e aí conseguimos alinhar agora, né? É uma honra estar aqui, a gente se conhece faz tempo aí já, né? Vamos sempre trocando ideias e aprendendo. O Marco, então, eu sou o Marco Aurélio, você vê, né? Vulgo Marco Velho, né? Desde 2013 eu sou chamado de Marco Velho. Eu sou lagiano, né? Empreendedor, inquieto. Comprei impressora 3D, como a gente estava falando agora, né? Veio mais um negócio pra frente? Isso por enquanto tá só brincadeira, mas quem sabe, que é um mercado bem interessante. Sou formado em ciência da computação, né? Dei aula no Uniplac muitos anos, trabalhei como programador, comecei como marceneiro, né? A gente vai falar um pouco sobre. Então, eu brinco que eu saí de uma profissão que não mudou há 2.000 anos para uma que muda a cada agora uma semana, né? Que é a parte de tecnologia. E curto Lego, sou geek, tô tentando ter uma vida mais fit agora, né? E é isso aí. Estamos aí em Lages já trazendo ecossistema de inovação aí faz uns 10 anos e melhorando isso para nossa cidade, que é muito importante. Quem sabe tu faz aí um suporte para garrafas de vinho com a impressora 3D, ó. Ah, Te segundamente. ajudando o Mas toda a vida. Marco, você é lagiano? Sim, sou lagiano, nascido lá na maternidade Teresa Ramos. E como é que a gente chama? É o pelo duro, faca na beça. Faca na bota, pelo duro. Bacana. Você já tinha alguma inclinação para o empreendedorismo, assim, quando você era mais jovem? Como é que entrou o empreendedorismo, né? Se teve alguma influência na tua infância? Conta para nós um pouco esse lado mais pessoal teu junto com o empreender. Então, eu vejo assim que sempre, sabe? Porque, por exemplo, né, quando eu nasci, o meu pai, ele abriu a primeira marcenaria que nós tivemos, né? Então, desde pequeno eu já tava lá, né, indo com ele para todo lugar, comprando chapa ali, onde que era o Batistela, que agora é a Facvest ali. Então, eu sempre tive envolvido nesse modelo, né? Meu avô também era alfaiate, então, né, ele tinha a alfaiataria dele aqui em Lages, então, bem dizer que dos dois lados tudo levava para isso, né? E até se tu for analisar, assim, eu tava até refletindo, assim, né, lembrando, cara, eu já vendi imã de geladeira que a minha mãe fez, eu era pequeno. Vendia pros vizinhos com 10. Picolé, né? Só que picolé foi uma tristeza, né? Foi a pior coisa da minha vida. Acho que o pior negócio, nem as startups retornaram um pouco igual o picolé. Então a gente sempre teve sim essa inclinação, né? Até que eu me recordo que eu participei, quando eu tinha ali uns 12, 13 anos, participei de um projeto que era na Clabin, que era para escrever um projeto que você ganharia um recurso de 100 mil reais na época, isso em 2005, 2006, né? E nós fomos até a final quase. Então, assim sempre. Sempre esteve na minha vida. Seja pela questão ali da curiosidade, né? Desmontava coisa. Sempre gostei de Lego, de inventar, né? A gente brincava, mas também tinha essa questão. Então, sempre a curiosidade, essa inquietação e essas tentativas, digamos assim, de empreender, teve vários momentos da minha vida. Bacana. E como que foi? Tu falou ali com bem jovem, né? Tu já auxiliava teu pai e tudo mais, né? Como que foi essa relação com o trabalho e a responsabilidade ainda bem nova, assim, para você? Tranquila, foi?
Cara, eu acho que eu considero que foi tranquilo, assim. Talvez ali depois na faculdade eu tirei um pouco do atraso do que eu não fiz de festa antes. Ali você ficou um período Isso. sabático. Mas foi bem tranquilo, assim, porque o meu pai ele teve a primeira marcenaria, daí ele foi trabalhar na Klabin, daí quando ele saiu da Klabin e fundou a segunda, foi onde eu comecei de fato com ele, né? Que é a que a gente tá até hoje. Então eu trabalhava ali, trabalhava bastante, mas tinha também as regalias, né? Trabalhava em casa, dormia ali até 3h55 para ir trabalhar, mas a gente brigava bastante, é até engraçado, assim, os clientes até olhavam, né? É muito parecido, brigava bastante, mas no final do dia sempre me dava bem. Então foi interessante, assim. Aí depois eu já também teve um período que eu saí da marcenaria, fui dar aula na CID, né? Dei 2 anos aula lá, na CID ali, Brás. Saí um pouco, daí depois eu voltei a trabalhar com ele, trabalhei mais um período lá, então sempre teve aquela responsabilidade, mas a gente ia se ajeitando, né? Então é bem de boa. Bacana. Só. Ô, meu, eu canso uma caneta, cara. Eu tô precisando anotar os negócios aqui. Eu acho que tem que. Bom, pode ser assim. Olha, eu. Seguimos agora com a caneta na mão. Esse é... A Bic é a lenda, né? Então, esse é um dos produtos que não mudou, né, há mais de 70 anos, né? Meu Deus, cara, isso aqui é. Eu acho que a última inovação que eles fizeram foi o furinho na tampa para as crianças não ficarem. Não se engasgarem. Isso, e foi basicamente isso. Sabe o que eu fazia quando era. Eu colocava menos dedos que eles faziam esse negócio? Quebrava, mexia de tudo. Tu falou muito ali do teu pai, né? Tiveram outras pessoas que influenciaram na tua jornada de empreendedorismo? Então, eu acho que tanto pessoas a nível de família quanto pessoas assim externas mesmo, né? Eu até fiquei pensando assim, né? Quando a gente estava preparando ali as perguntas, se teria alguém específico, assim, alguém específico eu não me recordo, mas teve, por exemplo, meus próprios tios, né? Que já tinham marcenaria, o meu avô, o meu pai. Ali a nível de empresa, meus vizinhos, tinham vizinhos que tinham negócios já também, né? Então, a minha mãe, ela empreendia muito, né? Fazendo artesanato, várias coisas. Então, a gente sempre teve uma família, assim, bem criativa, entende? E até observando mesmo as pessoas crescendo, vizinhos e de modo geral, assim, falando um pouco mais, né, do pessoal. E a nível de trabalho, assim, a gente se espelhava muito também até nos próprios líderes, né? Entendia, assim, até eu acho que uma virada de chave para mim quando eu comecei a empreender foi quando aquele momento que eu consegui ganhar dinheiro com aquilo que eu fazia trabalhando para uma pessoa, né? Tipo, que eu tava ali inquieto, né? E queria fazer alguma coisa diferente, mas a partir daquele momento que eu vi, poxa, o que eu faço para alguém lá, né? Trabalhando ali um mês todo, eu consigo ganhar talvez em um trabalho. Então aquilo ali foi uma virada de chave, assim, sabe? Então, eu acho que é um pouco desses itens, assim, sabe? Assim, deve ter algumas pessoas, mas de modo geral eu costumo de trazer todo mundo para não esquecer de ninguém. Então, todo mundo acho que ajudou de alguma forma ou de outra, desde a faculdade, né? Desde o período da própria CID mesmo, tudo isso foi um ponto importante. Você falou agora nessa questão da faculdade, até do período sabático ali, onde tu se dedicou mais aos estudos, né? Vamos falar dessa forma, né? Qual que é a tua formação acadêmica? Então, eu sou formado em Ciências da Computação, né? Pela FACVest. Me formei em 2013 e tenho pós-graduação em Engenharia de Sistemas, também por lá. E tenho, né, finalizando, falta só o certificado, agora o MBA de Inovação também ali do Senac, né? Ah, bacana. Que momento que você percebeu que você queria empreender, construir algo próprio para você, né? Teve algum momento, foi durante a faculdade, ou foi pós, quando você retornou com o teu pai? Qual que foi o momento que você falou, cara, eu vou empreender nesse ramo, né? Conte para nós aí, da onde que surgiu essa ideia do empreendedor. Legal. Então, eu acho que talvez, tirando essas experiências, assim, né, desse projeto que nós participamos lá na Klabin, que a gente quase ganhou, e algumas outras ali, como vender produtos, né, ou até mesmo para ganhar o seu dinheiro ali, né, eu vejo, assim, que o primeiro episódio que nós tivemos foi na faculdade, né, na faculdade, isso em 2008, 2009, 2010,
nós se juntamos com outros 4 colegas para fazer um sistema embarcado de vendas. Na época não existia. Isso hoje é commodity, né? Todo mundo tem, mas naquela época só ter um tablet, cara, já era, né? Então aquela foi a primeira vez que nós se juntamos de fato para ter uma marca, né? Tínhamos a marca, tínhamos o produto, desenvolvemos e daí acabou que a gente ia vender por R$ 10.000 na época, nossa, ia ser muito pouco. E daí acabou que a pessoa que a gente ia vender, ela acabou vendendo a empresa, né? E daí foi onde a gente não continuou o projeto. Mas ali foi onde eu tive, assim, a primeira amostra, digamos assim, sabe? Não colocando ali a questão da empresa como marcenaria, né? Porque ali a gente sempre teve envolvido, então era um trabalho, né? Não era uma coisa que eu escolhi empreender, mas eu também não gostava. Era muito satisfatório de você trabalhar com isso, né? Você não gostava de entregar os móveis, mas fabricar era bom. Então, esse foi o primeiro caso, assim. Daí eu resolvi ficar um tempo meio parado, né? Queria ficar só trabalhando, trabalhava na NDD na época, né? E daí lá eu encontrei com outros colegas inquietos, que foram os meus sócios da primeira sociedade que eu tive da Ronin, né? Que ali antes de eu sair dela, que agora é o Clayton, o Emerson e o Salomão, um abraço para a galera aí que eles tocam hoje. E ali foi aonde a gente se reunia lá para almoçar. A gente pegava marmita ali e se reunia para almoçar. E a gente conversava sobre várias coisas, né? E o pessoal via oportunidades de criar sistemas, de desenvolver aplicativos. Naquela época estava bem no início do desenvolvimento de aplicativos para iOS, Android. E ali foi onde a gente começou também a entender, né? E conversar sobre possibilidades e ver o que a gente queria também construir, né? A gente era mais novo, meio metido também, né? Achava que poderia muitas vezes fazer melhor do que talvez na empresa que a gente estava ou no local que a gente estava. Hoje a gente entende que, né, amadurecimento a gente sabe que não é tanto aquilo. E como eu te falei, assim, a partir do momento que nem para mim o estalo da programação foi quando lá no começo, nas primeiras fases, o professor pediu para a gente fazer um programinha que salvava dados no arquivo de texto. Então, quando eu fiz aquilo, nossa, né? Aquilo ali foi tipo um estralo, assim, pra mim, sabe? Eu nunca me esqueço. Até hoje eu lembro quando eu tava. Então, aquilo ali foi um momento marcante. E da mesma forma que nós resolvemos montar esse negócio inicial ali, nós fomos lá e peguei o primeiro site para fazer a primeira aplicação e recebi aquele dinheiro ali, né? E vi que tinha aquela possibilidade. Para mim foi um outro estralo que trouxe essa visão assim. Aí depois também a gente tem aquela questão que, como eu falei, a gente acha que a gente consegue fazer melhor, às vezes, do que o local que a gente está hoje, ou até mesmo oportunidade, né? Por exemplo, ali na NDD, que foi o meu último emprego, entre aspas, formal, né? Já faz acho que quase 10 anos que eu saí de lá. Faz 10 anos agora, eu saí em 2016, bem no começo. A gente também via que poderia ter um momento, né? Crescer até um ponto. É engraçado porque naquela época, para você evoluir na carreira de tecnologia, era só se você fosse virar um coordenador, um diretor, um gerente de área. Você não é igual hoje, que você pode estar ganhando lá um salário de 20, 30, 40, 50 mil reais e ainda sendo um programador, entende? Então também tinha essa limitação naquela época. Então esse também foi um dos grandes motivos assim que nos fez migrar. Como que foi essa transição para você sair vamos dizer assim, do modelo CLT da NDD, né, para o modelo matar um leão todo dia? Tu fez essa transição foi gradativa. Eu sei que a NDD é um berço, né, Sim. de pessoas que empreendem. Eu conheço, né, outros que saíram dali que empreendem, né? Até tem que convidar, tem umas pessoas que eu preciso. Legal. Massa lá. É bem legal ali, tem umas pessoas bem bacanas que saíram dali. Mas como que foi para você essa transição, a saída da NDD para a parte do empreendedorismo? Você construiu ela por um período, você simplesmente, cara, tô de saco cheio disso aqui, larguei mão, vou. Teve uma preparação ou não? Teve e não teve. Foi 50-50, 50-50. Então, né, nós vínhamos tentando empreender, eu, o Emerson na época, o Egídio e o Andrei. E daí depois acabou que alguns saíram da sociedade, ficou só eu e o Emerson. E daí lá em 2014, 2015, nós pegamos alguns projetos, né? Tocamos paralelo ali, foi legal, sempre vínhamos falando, vendo oportunidades, essa questão também de criar alguma coisa do zero, né? Eu acho que isso traz muito também pra gente, né?
de criar do zero aquilo tudo ali é interessante. E daí, nesse momento, eu tava pensando, né, como que eu iria fazer uma troca, né? Ter um pivô ali para poder trocar de carreira, né? Então, justamente eu me formar na faculdade, fazer a pós-graduação para mim conseguir dar aula na Uniplac ou na Facvest foi o plano inicial para mim conseguir fazer essa troca, né? Aí também teve aquela vez que deu aquela chuva em granizo, né? Eu peguei e consegui pegar o dinheiro, que meu carro tava aqui na NDD e ainda estragou. E daí eu juntei esse dinheiro com FGTS e mais outras coisas que eu tinha. A minha ideia inicial era ir trabalhar fora, sabe? Era ir morar fora e trabalhar fora. Aí nesse vai e vem, né? Vamos empreender. E a gente ali, eu peguei esse dinheiro, fiz essa transição. Em 2015 eu trabalhava, eu era o Július, né? Eu tinha 3 empregos que eu trabalhava na NDD durante o dia. Aí eu me preparei e submeti uma disciplina eletiva ali na Uniplac, no curso de sistemas, onde eu fui contratado. E daí eu também tinha esses jobs, esses trabalhos que a gente fazia. Então teve algumas semanas ali que eu, tipo, não dormia, assim, sabe? Quase. Dormir era coisa pouca. Então foi mais ou menos isso, esse trabalho. E durante um ano ali eu fui entendendo as possibilidades, né? Fiz uma reserva. A gente começou a fazer algumas projeções do que a gente poderia atuar e tudo mais. E daí eu também na IDD eu tava ali, né, alinhando com os meus gestores, né, a gente conversando, trazendo outras pessoas para estar no lugar, ou deixando até o produto que eu trabalhava ali organizado, né, pra gente fazer esse processo. E daí eu tive, assim, um friozinho na barriga, sempre dá, e daí quando chegou o final de 2015 eu falei assim, não, vou sair. Já tínhamos um espaço lá em casa, tínhamos nos planejado, já conseguia dar aula na Uniplac, então já tinha uma forma de ter, né, um outro ganho. Isso e até mesmo de me projetar, né? Porque, poxa, eu era uma pessoa que não era, entre aspas, conhecida, né? Não que hoje eu seja muito. Mas ali tá ativo mais numa CDL, numa CIO, né? No ativismo. Então foi a partir dessa maneira que a gente começou a frequentar também esses caras. E daí chegou 2016, não, vamos embora. Fui lá, né? Pedi a conta, trabalhei meus 30 dias. Deixei tudo organizadinho, daí começamos desde o day zero no start. Daí deu friozinho na barriga. Você foi professor na Uniplac, né? Junto com o Gatino, né? Isso mesmo, Gatino. O Gatino ele vai vir aqui, já tá agendado o tele. Agora não sei se é daqui 2 ou 3 programas aí, já Perfeito. tá anotado aí, o Gatino vai vir contar a história Galera dele. de SI tem que ir lá depois assistir o vídeo dele, daí tá precisando de informação. Foi até engraçado assim, porque eu dou aula lá na Uniplac também, eu tava mandando uma mensagem pra ele no telefone, assim, ali na frente da coordenação. Aí, de repente, eu olho ele vindo no coisa lá desse, ô, Leo, tu tá vindo aqui, terei que já vou falar contigo. Aí depois a gente dá risada. Hoje nós vamos comer um churrascozão. Perfeito. Você, fazendo um pouco do gancho esse da faculdade, agora que eu trouxe a questão do latino, que você também trabalhou lá, você acredita que a faculdade prepara para empreender ou o aprendizado vem mais na prática? Como é que, para você, como é que funcionou essa questão de você ser formado lá, porque você tem, né, a tua formação em ciência da computação e tudo mais, isso aí te preparou também para o mercado de trabalho no empreender? Então, naquela época, empreender era até uma coisa assim mais complicada, né? Muito mais do que é hoje, né? Era até, acho que às vezes um certo tabu. Então, a gente teve algumas disciplinas de empreendedorismo, né? Onde elas eram muito mais, talvez, disciplina de administração do que de empreendedorismo. Até comparando a diferença entre ciências e sistemas, né? Em tese, ciências da computação é o cara que faz o programa, que desenvolve, e sistemas de informação é o cara que vai vender e administrar esse programa. Então, sistemas ali você tem uma abertura, uma flexibilidade um pouco maior, né? Mas eu considero que sim. Até ali, quando eu comecei a trabalhar na NDD, eu me desgostei um pouco da faculdade, né? Porque, eu queria... Era só programar, né? Naquela época, programar era só programar. E você pensar, daí a gente fazia um curso, né? Para entrar ali, até hoje é feito. Hoje quem cuida é o Hash, abraço Hash, da Academia do Programador. E eu meio que dei uma desanimada com a faculdade. Mas, olhando depois, né, todo o trabalho que a gente tem dos conhecimentos gerais e os compromissos, o que você tem, na minha visão, hoje ajudou muito. Porque muitas das coisas que eu trouxe para a vida foi na vida acadêmica, né, para a vida do trabalho. Seja tanto aprendendo de forma indireta, né, não tem para dizer que certamente
A faculdade não me ajudou de forma direta, mas de forma indireta, criar compromisso, até agenda, entender como fazer um projeto, como escrever uma coisa, né? Tudo isso acaba ajudando a gente a ter certos conhecimentos. Mas até quando a gente começou a dar aula, quando eu comecei a dar aula no Uniplac, ali nós começamos a trazer o Reúne, né? O Reúne nasceu lá no Uniplac na semana de avaliação integrativa. Então, ali a gente também viu onde tinha vários gaps e nós, como inquietos, queríamos atuar, trouxemos várias questões, né? Até porque a faculdade hoje ela é vista, né, como algo, vamos dizer assim, não necessário, né? E eu vejo que a faculdade, um pouco do que tu falou também, ela é uma formação para a vida também, né? Sim. Essa questão de você estar... eu já fiz curso online, cara, e eu sou do presencial. Sim. O estar lá, o conviver, a troca, né? Sim. Conhecer as outras pessoas, outras realidades, né? Isso vai te gerar network, vai te gerar conhecimentos também. Então, uns 4 anos, 5 anos, dependendo de cada curso que você passa dentro da faculdade, ele te prepara para a vida também. Não somente na questão da formação e do teu conhecimento, mas de uma série de outros fatores ali dentro, né? Perfeito, certamente. Tanto é que tinha uma época ali até que o pessoal falava, quero começar a programar, começar a estudar, né? Como tu bem falou, hoje a gente tem conhecimento técnico aí a rodo, né? No YouTube, de graça, pagando curso online. Mas, tirando a questão que sim, na minha visão também, faculdades mais tradicionais ainda estão mais ok, porque não muda tanto, né? Mas, por exemplo, no meu caso, era até difícil montar uma emenda de uma disciplina que eu ia dar, porque eu ia botar um livro que talvez depois estivesse desatualizado, entende? Mas ele traz esse conhecimento para a vida. E eu entendo que se a gente trazer modelos mais flexíveis ou mais atuais da grade para que a gente consiga chamar a atenção do aluno, que eu vejo que isso, pelo menos para mim, eu via uma grande diferença, sabe? Que era na aula ali no dia que eu vi, no dia a dia que eu via as pessoas evoluindo. Teve alunos que, nossa, um aluno ali que você dizer pro cara não dava nada, ele engajou no TCC. Hoje o cara trabalha lá em Balneário Camboriú, o cara ganha bem pra caramba, entende? Então todas essas evoluções, sim, eu vejo que elas são muito importantes. Hoje, para a gente finalizar o bloco aqui sobre formação e conhecimento, mano, hoje ainda a gente comentou, né? Você saiu de um negócio que é a marcenaria, né? Que é, vamos dizer assim, um negócio tradicional há muitos anos e entrou para a parte do TI que muda toda semana, né? Agora ainda mais para olhar. Hoje, como empreendedor, você ainda investe em aprendizado e atualizações? Como é que tá? Isso é o lifelong learning, né? Que a gente diz, isso é para sempre. Invisto muito. Nossa, se eu fosse só estudar tudo que eu queria estudar, eu acho que eu só ficaria estudando, né? Mas hoje sim, só que hoje a gente investe muito mais no soft skills, nas habilidades comportamentais, né? Porque se a empresa crescer e eu não conseguir evoluir para delegar, esse que é o principal desafio, né? Eu tenho que ser o melhor líder, eu tenho que conhecer de tudo um pouco mais, porque hoje eu ainda sou um profissional muito generalista, né? A gente tem várias carreiras, tem carreira em Y, carreira em T, que é a que a gente como empreendedor mais usa, né? Que você tem um conhecimento ali, digamos assim, mais direto, mais especialista, mas você tem que saber fazer um pouco de tudo, né? Então eu busco isso, mas a evolução de autoconhecimento e de habilidades comportamentais é o principal, porque hoje é o que vai diferenciar você de ter o teu trabalho ou não substituído, por exemplo, pela inteligência artificial, é isso. Então, o autoconhecimento e, digamos assim, esse trabalho de escutativa, comunicação não verbal, todas aquelas coisas meio clichês, assim, que às vezes a gente ouve, para mim é o principal. Certamente, né? Idiomas, sempre eu gosto de estar buscando. Eu aprendi a falar inglês muito porque eu gostava de ter acesso a conteúdos que demoravam para chegar no português, né? Então isso é uma questão muito importante. Idiomas também, né? Tô usando bastante espanhol agora, porque a gente começou a receber algumas oportunidades de empresas aqui da região, né? Até fora, a gente já tem usuários fora, mas não tem clientes ainda, mas tivemos algumas oportunidades de orçamentos, então a gente foca muito nisso. Porque eu sempre gosto de colocar assim que na minha primeira ali, nos primeiros 10 anos de empreendimento ali, os principais erros que eu tive como pessoa, né? E os meus sócios e a gente ali, tudo que a gente errou foi por causa de questões comportamentais. Nada é questão técnica, entende?
Pavio curto. Isso, pavio curto, ou de não ficar falando, ficar alucinando ali, né? O Juliano entrou e às vezes ele não me deu bom dia. Bah, por que ele não me deu bom dia? Será se eu fiz alguma coisa para ele, né? Então, ou não alinhar expectativas, né? Tanto é que é até engraçado, assim, quando eu comecei a trabalhar na YouDeserve, a gente já conseguiu fazer, né? Alinhamentos, expectativas e já tinha um conhecimento, né? Já tinha uma estrada. Vamos passar agora para a parte do empreendedorismo. Perfeito. Eu separei em dois blocos. O primeiro bloco, nós vamos falar sobre as adegas, tá? E aí no segundo bloco, nós vamos falar sobre a startup ali, que eu acho que muita gente tem bastante curiosidade sobre esse mundo da startup. Perfeito. Como que surgiu a empresa CVI Adegas? Legal. Adegas CVI. Não, pode ser CVI Adegas, isso mesmo. Então, ela é um caso bem engraçado, sabe? Porque nós tínhamos a marcenaria, né? Já trabalhávamos com móveis particulares, depois nos evoluímos para atendimento da Klabin, né? Até hoje, meu pai atende meu pai, a nossa marcenaria, atende todas as Klabins. E ao mesmo tempo, o meu avô, que era alfaiate, ele ficou cego, por causa da diabetes. E ele queria trabalhar, fazer alguma coisa, não queria ficar parado. E naquela época tinha a moda de você fazer aquelas pecinhas de MDF cru, não sei se tu lembra. Era para colocar um porta papel higiênico, um negócio de colocar coador de café, produtos artesanais, né? E daí tu vendia nos 1,99 e a galera comprava e pintava. Então a gente começou a produzir tudo ali. Na época o Mercado Livre estava começando, né? Mas tipo assim, engatinhando. E daí meu pai teve a ideia de vender tabuleiros marchetados, né? Marchetaria é a arte de você pegar várias lâminas ou vários pedaços de madeira e fazer, né, desenhos, né? Então a gente começou a vender tabuleiros de xadrez artesanais no Mercado Livre. Isso em 2007, 2008, 2006. Aí, nesse vai e vem, né, o meu avô, ele tinha contato com o seu Wilson, da Casa do Vinho, abraço, seu Wilson. O seu Wilson sempre foi cliente dele, né, e o seu Wilson, ele queria que a gente fizesse algumas maletinhas para ele de vinho. Essas Isso, era uma maletinha que daí você colocava a garrafa de vinho. Isso mesmo, você colocava a garrafa de vinho e daí colocava as 2 taças de cristal dali da Casa do Vinho, né. Então a gente fez o primeiro trabalho e ele trouxe um flyer lá de São Marcos, né? Ali do Rio Grande do Sul, de uma vinícola que fazia um modelo de um fabricante que fazia uma adega um pouco parecida com a gente. Só que ele pediu pro meu pai se o pai não podia adaptar, né? E o pai foi lá, adaptou e nós fizemos, ele gostou e começou a pedir. E em cima desses 2 conhecimentos, de começar a vender no Mercado Livre, né? E de ter essa vista das adegas, a gente começou a fazer. No começo eu fazia tudo manual, né? Era tudo bem mais artesanal e a gente foi evoluindo. Aí eu, como eu falei, eu saí, né? Tive a primeira sociedade ali da Ronin, daí 2021 era para mim ter um ano sabático, né? Depois da pandemia. E nós vendíamos na Olist, né? O Olist, ela democratizou muito a venda online no marketplace, né? Que a Olist nada mais é do que eles vendem nos marketplaces, mas eles dão a conta deles para tu vender por eles, né? Então tu não precisa galgar ali qualidade, reputação. Eles cuidam disso para tu, né? E nós começamos a vender ali. E na pandemia, cara, antes da pandemia vendia um valor ali, por exemplo, vamos dizer que vendia, sei lá, R$10.000 por mês. Ele era um trabalho paralelo, né? A marcenaria ainda era a fonte de renda principal, né? Atendendo as Klabins ali. E, cara, passou a pandemia, o negócio começou a aumentar, assim, sabe? Tipo, durante a pandemia ali, se começou a vender 10, depois começou a vender 20, 30. E daí a gente observou que o pai tava no gargalo ali, né? Fazia tudo manual, não tinha operação. Então, e o produto, como ele é um produto diferenciado, né? No Brasil, a gente é o único fabricante desse produto, né? Nós temos a patente, né? A gente depositou com o pessoal da Total PI. Basicamente, eu entrei, né? Eu ia ficar esse ano sabático, vem aqui trabalhar. Eu entrei e foi onde a gente começou a organizar isso e vender em outros marketplaces, né? E daí foi onde começou a dar volume, trazer RP. Então, ele basicamente uma adega, né? Que essa adega é uma adega de vinho feita de pino americano, né? Que tem muito aqui na nossa região. A maior floresta do Brasil, se não me falha a memória, tá aqui em Santa Catarina, por causa da Klabin e outras serrarias. E daí o nosso modelo ali é como se fosse um Lego, né? Então tu pode comprar as peças ali e a gente já fez ele todo desmontado e com vários cortes para diminuir peso e ele ir num tamanho bem pequeno no correio. Então ele é projetado de uma maneira que o custo do envio vai ficar muito baixo. E aí você pode
E ir personalizando, tipo, agora eu compro uma adega de 6 garrafas, mas daqui um mês, se eu quiser aumentar para 12 garrafas... Pode, todas elas. Isso, pode. Isso mesmo. Ela é tanto, eu brinco que ela faz o upsell e o cross-sell de maneira automática. O upsell, porque né, o cara vai lá e compra 5 garrafas, depois ele quer mais 2, ele pode comprar mais andares encaixando. E o cross-sell, porque às vezes ele gostou de uma, mas ele já quer mais 2. Ele vai lá e compra outras. Bacana. E no começo, Marco, quais foram os maiores desafios para estruturar, né? Você comentou ali da Ulisses, a Ulisses eu já trabalhei junto com eles, eles estão ainda em Curitiba? Estão em Curitiba, mas eles estão, né? Os caras estão gigantes, né? Eles compraram o Tiny, com o RP. Eu fiz uma pós-graduação no IFSC, marketing digital, e tinha um colega meu que trabalhava no Que IFSC. legal. Foi onde daí eu tive contato com a empresa e tal, foi meio... Então, eles são muito grandes, assim, sabe? Tipo, eles estão bem grandes. Eles compraram o Tiny, adquiriram várias outras startups e eles abriram uma operação até onde eu sei, até onde eu acompanhei na América Latina toda. Eles foram, assim, os primeiros a surfar a ideia do marketplace, né? Que o marketplace ele já era muito utilizado nos Estados Unidos, né? Aquela ideia que, em vez de, por exemplo, a Magazine Luiza, ela cuidar do estoque, ela vender tudo, ela só vai vender a vitrine, né? Isso, e você que é o lojista que vai cuidar de mandar, de vender e tudo mais, como a Amazon faz, né? O eBay, que eram os maiores ali do lado da América do Norte. Aqui no Sul a gente tinha o Mercado Livre, né? Que ainda é um dos maiores players, mas era o único. E para você, quais foram então os maiores desafios aí de estrutura? Perfeito. Então, eu acho que o primeiro deles que a gente tem é até mesmo o primeiro interno, né? De produção, porque ali no marketplace, hoje mais do que nunca, você tem vários OKRs, né? São vários indicadores e metas, né? Então, são vários indicadores e vários metas que você tem que manter, porque tu sabe que hoje a gente está na era da ansiedade, né? Todo mundo quer tudo para ontem. E isso também acaba sendo um modelo de negócio, né? Poxa, o Mercado Livre, você comprou lá ontem, o negócio já está hoje aqui, né? Isso é impressionante. Então, a gente primeiro teve que entender como organizar essa produção, né? Porque é um produto artesanal, então ele é um pouco diferente, né? Só que a gente também tem uma vantagem, porque como a gente é fabricante, a gente acaba tendo uma margem de lucro mais alta. O segundo item foi entender legislação brasileira, né? Isso acaba sendo um desafio, né? Antigamente tinha a questão do DIFAL ali, né? Que antigamente quem recolhia os impostos era no estado que tu fabricava. Então, por exemplo, São Paulo, cara, que tinha a maioria das indústrias, ficava com todo o dinheiro ali. Mas eu tô aqui produzindo em Santa Catarina, né? Então agora foi mudado isso para onde compra, então isso gerava muito problema. Às vezes eu tinha que mandar um produto para o Tocantins, tinha que repagar imposto. E também várias questõezinhas ali relacionadas às regras de marketplace, né? Comprar código de barra, conseguir fazer o RP integrar. Mas assim, digamos assim, são todas coisas mais simples, sabe? E daí a nível de precificação, né? Você entender como tu tem teu preço base, você consegue trabalhar margem, né? E entender quais são as comissões de cada marketplace, custo de envio, né? Esses são, acho que, os desafios maiores, assim. Mas eu sou bem otimista, né? Em relação que eu digo que qualquer pessoa que já vende hoje local, com R$ 1.500 consegue começar a vender online. Assinando um RPzinho ali que vai poder integrar com os vários marketplaces. O RP que tu disse é uma nuvem shop ali, O RP ele seria o que vai permitir com que eu controle as minhas vendas entre vários marketplaces. Tipo estoque. Isso mesmo, tipo o Bling, o próprio Tiny, onde ali você consegue tanto fazer o controle de estoque, tirar nota, né? Porque é obrigado você tirar nota fiscal, então isso não é né? É obrigado. Só que ali também ele te permite você controlar se a venda foi feita pelo Mercado Livre, pela Magazine Luiza, pelo Madeira, pelo Leroy Merlin, né? Hoje a gente está presente em 12 marketplaces. Então, e aí tu integra tudo isso dentro de um sistema. Isso. E esse sistema, ele tá... Eu tô te perguntando isso para nós que fazemos isso, né? Hoje a gente tem... Eu acho que estamos com 7, 8 e-commerce ativos aí. Mas para quem está nos assistindo também não tem essa visão, assim, né? A gente, só para quem quer, vamos dizer assim, entrar nesse negócio do digital, como você tem as suas adegas hoje, né? Para que essa semana ainda, acho que foi segunda-feira, pela voz, assim, eu identifiquei que era uma senhora já, assim, não digo senhorinha, né? Mas já era uma mulher mais adulta, assim,
Pela voz eu percebi, ou talvez ela ainda estivesse recém-acordando. Que era bem cedo, era umas 7h30. Foi cedo mesmo. Ela entrou em contato no meu WhatsApp, ela viu um anúncio meu, já entrou e eu começo cedo aqui, já comecei a dar retorno para ela ali. E ela queria, cara, eu acho que vou te indicar, quem sabe tu tem um novo negócio aí pela frente. Ela queria uma consultoria para Mercado Livre. Ah, ok. E ela ainda me perguntou, cara, tu conhece? Daí eu falei, a gente não faz, a gente pode desenvolver o teu e-commerce, integrar ele no Mercado Livre. Então, na hora que você abastecer lá o teu produto dentro do teu e-commerce, automaticamente já vai para o Mercado Livre. TikTok Shop. Essas integrações a gente faz. Agora, te ensinar como manipular o Mercado Livre, eu não tenho esse curso e não faço essa consultoria, né? Então, só para quem está assistindo entender também que funciona, né? Acho que é só postar uma foto lá e... Não. Então é até interessante, né? Acho que a gente pode fazer eu dou uma breve explicada. Todo mundo nasceu com o e-commerce só, né? Só que o e-commerce, ele é um pouco difícil de você já sair vendendo aí. Tu sabe que vai ter no mínimo uns 6 meses para começar o show funcionar, precisa deixar tudo organizadinho, né? Então, o que a gente faz? Nós utilizamos o e-commerce, né? Nós temos aqui a nossa loja lá, que é a Noven Shop, como tu falou. Agora a gente está migrando tudo para Magazord, então ali o pessoal de Rio do Sul, que está gigante. Parceiros deles. Isso, a gente está migrando para eles também, né? Para ficar tudo num sistema só. Sabia que eles eram um marketplace antes? Sim, quando eu fui em 2021, eu fui o sementor lá no Startup Weekend, eu conheci o pessoal lá. E daí, o que acontece? Então, você tem tua loja aqui, e daí você tem um sistema, que ele é um RP, que a gente chama, que ele é um sistema para organizar estoque, tirar notas, e daí você consegue fazer ele se comunicar com os seus marketplaces, né? Que seria Magazine Luiza, Shopee e assim por diante. A principal diferença de você vender só no marketplace é que você só vai ter esse canal de aquisição. E você vender nos marketplaces, você vai ter todos esses canais de forma... Você, não vai ter que gastar com marketing, com outras coisas. Só que, como tu falou, tu vai ter a curva de aprendizado, digamos assim, tanto em relação a entender como fazer esses sistemas se conversarem, e como você vai também criar as boas práticas, né? Da mesma forma que a gente tem o Search Engine Optimization lá, né? Agora a gente tem o Generative AI, né? O Optimization. A gente também tem que saber como a gente consegue descrever o nosso produto de melhor forma possível. A gente tem que saber que as fotos têm que ser com fundo branco, né? Só que às vezes o pessoal acha que é bem difícil assim, mas não é tão difícil, sabe? Só que isso ajuda tu a ter um desempenho melhor. Das contas. Só que o legal... muita gente... Ladinho, só que tu sabe que no Brasil ainda é pouco. No Brasil, eu vi esses dias eu vi uma... Pelo volume de vendas, você comercial versus ainda o online, o físico. Eu vi um número que mostrava que, por exemplo, China, né, Estados Unidos, Europa, já é mais de 50% de todas as vendas comerciais são online. No Brasil ainda era de 15% a 20%. Então tá muito grande, mas ainda tem muito mercado para ser explorado, tá? E vale a pena. Vale a pena também tu tá ali se o teu produto já tá, se é um produto bom, se é um produto que já tá indo, né? Ou até mesmo você explorar outros mercados que talvez você não conseguiria de uma forma mais tradicional, entre aspas, é interessante. Pessoal, nós vamos fazer o nosso intervalinho, o nosso café acabou. Abastecer o nosso café aqui. Sem café nós vamos. O Marco tá na água agora. Startupeiro que toma água. Como assim, Marco? Vamos conversar melhor sobre isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta, fica aí com a nossa mensagem. Empreender é acreditar em ideias, enfrentar desafios e construir algo que faça a diferença. E nessa jornada, ter parceiros que acreditam no desenvolvimento das pessoas e dos negócios faz toda a diferença. O Sicoob Cred Serrana é um grande exemplo disso. Muito mais do que uma instituição financeira, é uma cooperativa que incentiva o empreendedorismo, apoia iniciativas locais e contribui para um crescimento das empresas e das comunidades onde está presente. Aqui no Conversa de Dono, temos orgulho de contar com o Sicoob Cred Serrana como patrocinador, fortalecendo esse espaço de troca de experiências, histórias inspiradoras e aprendizados do mundo dos negócios. Estamos de volta ao Conversas de Dono. Hoje o episódio especial aqui junto com o Marco Serrei, ele contando a história dele de empreendedorismo, falando sobre a empresa dele que vende no online através dos marketplaces, através dos e-commerce, adegas.
E também nós vamos falar agora sobre a questão de startup. Mas antes da startup ainda tem uma perguntinha ali sobre a gestão e essa questão das adegas. O mercado das adegas e vinhos mudou muito, cresceu. Como é que está esse mundo aí na questão dos vinhos e das adegas, principalmente, né? Cara, cresceu muito. Tipo, assim, até na pandemia, quando a gente tava fazendo o MBA de inovação ali do Senac, foi muito engraçado que um professor justamente trouxe essa matéria, que cresceu muito, que a galera tava em casa. Então, o setor de movelaria cresceu muito, porque daí você queria deixar a tua casa mais arrumadinha. Setor de home decor, né? Casa e decoração. E o consumo de bebidas. E o Brasil também, ele vem cada vez se posicionando mais, né? A nossa própria região aqui, se tu for ver, né? Nossa região, 2020, 2019, devia ter o quê? No máximo umas 5, 6 vinícolas. Hoje, o quê? Hoje eu acho que já deve ter mais de 20 vinícolas só aqui na nossa região. Então, cada vez a gente vê mais isso, né? E é uma área que, cara, é muito impressionante, assim, o tanto que ela vem crescendo. É tanto a nível de consumo quanto a nível da cultura, né? De produzir vinho, de saber como provar esse vinho, né? Tu pega até a própria wine, né? A própria wine, ela recebeu um investimento gigante, aporte financeiro gigante, justamente pelo crescimento desse mercado. Eu sou cliente vivo. Então, é as duas ali. Então, Bacana. E o que você acredita que é o maior desafio hoje para quem trabalha com e-commerce, na vendas online? Então, eu acho que hoje são dois principais. O primeiro é a questão legal, né? Legal e fiscal. Agora, com a parte ali da reforma tributária, a gente vai ter algumas mudanças, algumas coisas vão ser boas, mas outras vão ser desafiantes, como questão de crédito, né, de venda parcelada. E a outra é a questão logística e margem de lucro, tá? Porque, por exemplo, no meu caso, como eu sou fabricante, eu tenho uma margem muito maior, né? É muito mais tranquilo. Mas aquela pessoa que às vezes é um revendedor ou que às vezes importa da China, né, direto para cá via container, o dropshipping hoje caiu muito, né? Porque o dropshipping é aquela questão que você vendia aqui, mas o cara postava da China, né, e entregava na sua casa. Isso, só que daí agora com a taxa das blusinhas não dá mais. Então, para mim, essas questões são importantes, entende? Tipo, se eu tenho uma taxa, tipo assim, né, o cara, ele vende 1 milhão, mas, cara, 1 milhão ele vai ter um lucro de 1%. Então, qualquer coisa que ele adapte já, né? Mas, da mesma forma, os modais estão cada vez ficando melhores, né? Mercado Livre tem coleta em casa, Shopee tem coleta em casa. Então, isso tudo ajuda também você a ser mais eficiente e eficaz, digamos assim. Essa questão do principal é alvo porque a minha aula, né, com a turma ali de ADM, jornalismo, estética, é sobre marketing digital eficaz, né? Muito essa questão dessa semana eu falei sobre isso, né? Desse tem um exemplo para eles, é para chegar até amanhã. Esse tripé, que está na nossa câmera aqui, tentando ele aqui, eu fui para Balneário gravar uns vídeos num hotel lá. Legal. Na terça-feira. Voltei aqui e aí já puxei a orelha do Gabriel e disse, cara, sumiu o tripé, velho. Alguém enfiou esse tripé né, dentro do tênis, só pode, porque sumiu. E eu assim, cara, mas eu gravei no hotel, depois eu gravei lá numa loja de perfumes e tal, e mandei mensagem pra Ana lá da perfumaria. Eu disse assim, não, Juliano, aqui não, Deus o livre, assim, mas meu Deus, mandei mensagem pro hotel, tava lá em Balneário Camboriú. Ficou lá de pé. Aí o Shirley, não, Juliano, a gente deixa guardado assim, não, beleza, só que eu preciso do tripé agora pra gravar. Pra gravar, né? Como é que eu vou fazer? Mercado Livre, 2 dias tava aqui o negócio. Olha, chegou mais rápido que se você pedisse pra alguém trazer via BlaBlaCar. Não dá, certamente. Não. E o custo, né? Eu acho que se eu tivesse pedindo pro Shirley me despachar o meu tripé de Balneário para cá, aí ia ter sido mais caro. Eu ia pagar mais. Você ia gastar no mínimo uns 60, 70 reais. Só no envio. Não é um produto novo inteiro. Essas facilidades que esses e-commerce estão trazendo, é claro que isso afeta muito até o comércio físico, né? Sim, afeta. Eu comprei agora também uma vitamina ali para dar deixar a gente mais aceso durante o dia aí. Também essa está para chegar amanhã. Aí eu fiquei pensando, cara, eu acho que no Conversa de Dono que eu trago o Guilherme da GM Empreendimento. Ah, legal. Ele tinha loja, né, que é aqui no Coral de suplementos e tal, e ele traz um pouco dessa abordagem assim, cara,
principalmente depois da pandemia, que como o teu negócio também aconteceu, né? Deu um boom, o digital cresceu muito a compra online, né? Uhum. Assim, eu ter que sair daqui e uma farmácia de manipulação, né, pedir lá, eles iam levar, sei lá, 1 ou 2 dias para manipular o comprimido, né? Eu ia ter que voltar, estacionamento, deslocamento, tempo e coisa. Cara, eu peço em 2 dias para minha casa, né? Sim, a comodidade é muito grande, né? Tá difícil pro comércio físico aí, Então, eu acho que eles têm que se empoderarem disso, né? E entender que eles também, da mesma forma que talvez fica um pouquinho reduzida o público local, mas eles têm a possibilidade de vender para o Brasil todo, né? Então, acho que é muito uma questão de trabalhar, né? Até mesmo porque, como tu bem colocou, hoje tu fazer um patrocinado é muito caro, né? Então, se tu saber usar um influencer, ou até mesmo se você conseguir fazer um vídeo que viralize, né? Talvez o teu produto lá no TikTok, né? Que hoje a gente sabe que o TikTok Shop ele abalou todo mundo na questão dos marketplaces, né? Mas, tipo assim, abalou mesmo de Amazon segurar investimento. Cara, o Mercado Livre tá copiando as ações da Shopee, né? Aquelas ações de 3 do 3, 2 do 12. Então, tu vê como esses impactos faz tudo se mexer. Só que uma coisa interessante é que agora a gente tem a questão também do iFood, né? Esses marketplaces agora que você pode comprar de tudo ali ajuda muito, né? Mas tá vindo um novo agora, né? Como é que é o nome? tem uma que é a Keta. Esse que tá Keta, chegando Keta, agora, né? alguma coisa assim. Isso, é da Índia. Esses tu promete vir com tudo aí, vamos ver. Só que esses caras que entram novo no mercado, eles vêm com muito dinheiro também, né? Pra injetar. Pra fazer marca, pra fazer market share e pegar território, né? Aí é difícil também a gente competir com os caras desses, né? Deixa pro Mercado Livre, pra Amazon lá se rodear com isso. E a gente só vende lá. Eles que lute, velho. Eles que se matem, né? Cara, vamos falar um pouquinho de startup? Perfeito. O que é a Udesert? Você até me deu as moedinhas aqui, galerinha. As moedinhas de R$ 1. De reconhecimento pelo podcast. Aí, ó. Vamos comer um chocolate. Então, a YouDeserve, ela é uma plataforma, né? Ela nasceu como uma plataforma. Isso fica para depois. Não, fica para tu. Eu tenho bastante lá, pode ser. Ela nasceu como ela é uma solução que trabalha o reconhecimento de colaboradores, tá? Ela nasceu primeiramente como uma plataforma focada no reconhecimento 360, que é o Merit Money que a gente fala. Que no pós-pandemia, o novo normal mexeu com muita coisa, né? Na pandemia teve perda de muitas pessoas, a gente foi restringido da nossa liberdade de se locomover. Então as pessoas também ressignificaram, né? Viram o que botaram o trabalho, talvez antes era a vida depois do trabalho primeiro, agora inverteu. Fora outras questões como mudanças geracionais e tudo mais. Então, a questão de você engajar o colaborador, de você trazer mecanismos, ele está muito em voga e cada vez vai estar mais agora com a IA, com mudanças de habilidades comportamentais e tudo mais. E nós basicamente trabalhamos, né? Nós somos especialistas em gerir o comportamento, o engajamento, a melhoria contínua e até mesmo a motivação dos colaboradores por reconhecimentos. Então, a gente consegue hoje, desde montar um programa de reconhecimento que a gente tem, por exemplo, aqui a EcoCoin, né? Onde que os colaboradores recebem moedinhas que valem um valor financeiro para que todo mês um possa enviar um reconhecimento para o outro. Que temos que lembrar que reconhecimento é diferente de feedback, diferente de elogio. E quando eu estou te reconhecendo por uma coisa que se chama motivação intrínseca, motivação interna. Isso é tudo baseado na psicologia positiva. O professor Daniel Pinker traz que a gente tem 3 tipos de reconhecimento, de motivação. A motivação 1.0, que é frio, fome, calor, né? A motivação 2.0, que é utilizada até hoje no mundo, mas a gente sabe que ela já está fadada, que é a externa, né? O comando, o controle, se eu tirei 10, se eu tirei 10 tá ok, se eu tirei 5 tá errado, ou eu ganho uma meta, né, pular minha venda, porque essa motivação, ela chega no momento que ela vira rotineira. Eu sei que se eu entregar 10 leads, eu vou ganhar meus R$ 100 de comissão. Então, eu posso segurar 10 leads pro próximo ciclo, pro próximo mês. E ela não gera tanto engajamento e inovação. E a motivação interna, ela é única de cada um, que é essa motivação
3.0 que a gente diz. São 9 motivadores. Então, eu posso estar te reconhecendo porque, para mim, o meu maior motivador é liberdade. Então, eu estou te mandando um reconhecimento, né? Tipo assim, Juliano, parabéns por ter ajudado a escrever esse texto aqui nessa novo post. A gente conseguiu converter mais 5 clientes, né? Toma aqui as tuas EcoCoins. Mas tu pode receber esse reconhecimento por a questão de fama, que o teu motivador é fama, por exemplo, né? Dando um exemplo desses que a gente tem. Então, isso gera um impacto único para tu. É de fato. E como esse sistema eu não sei quando eu vou ser reconhecido ou por que eu vou ser reconhecido, ele gera uma série de outras coisas e faz com que a pessoa queira ser mais inovadora e assim por diante, né? Então, existe toda uma psicologia por trás. E daí, só para fechar, né, com essa moeda que tu recebe, você pode resgatar recompensas. Então, hoje nós temos mais de 200 recompensas, né, que são acessíveis a todo o Brasil. E hoje a gente está saindo só desse modelo de reconhecimento 360 para todo tipo de reconhecimento. Desde, por exemplo, a gente tem um case que nós estamos trabalhando de você quer pegar e reconhecer numa transportadora logística o motorista que faz a direção defensiva, que se ele dirigir certinho lá sem, né, acelerar demais, tudo mais, ele economiza no combustível. A gente consegue fazer com que reduza custo com frete, porque o seguro fica mais barato. Então, desde nós pegarmos e chegar e mandar um SMS para ele ou uma mensagem no WhatsApp, ó, parabéns, esse mês você fez uma direção boa, toma aqui, né, pontos, ou toma aqui um voucher ali para tu ir lá no Bob's ou ir no McDonald's, ou até mesmo no Doutor Consulta. Há também até outros tipos de reconhecimento por tempo de casa, né, e tal. Então a gente está indo para esse lado. Bacana. Eu vou com o meu último reconhecimento. Perfeito. Me diz uma coisa, como que veio, né? Tu explicou, ó, esse tempo atrás até levei a nossa turma lá no Ori para conhecer mais, né? E como que... Porque, eu vou citar um exemplo aqui, né? Aqui a gente tem vamos supor aqui, o Gabriel aqui, o Caio ali e o Gabriel lá, né? Se o Gabriel de lá ajudar o Gabriel daqui, esse Gabriel aqui pode mandar uma bonificação, ó, toma aí uns coins e vai tomar um sorvete lá no McDonald's, né? É nesse formato assim, né? Simplificando para quem está assistindo na prática, eu mando um elogio e daí eu poder de moeda para ele trocar por alguma coisa. Só que o legal é que ele escolhe por conta. Então eu não estou limitando a pessoa no que ela vai utilizar. Ela ganha o crédito. Isso, e ao mesmo tempo isso é um sistema que ele é contínuo. Porque se eu não reconheço o meu colega, eu perco aquelas pontos que eu tinha para dar para ele no próximo mês e reseta. Então tudo isso trabalha um movimento contínuo e que gera esse ambiente que vai ter mais criatividade e assim por diante. Todo mês eu ganho um banco de coins. Uma mesada a gente chama E aí eu era de gastar naquele mês, porque no outro mês, se ficou um saldo, ele zera e começa de novo. Mas as que você ganhou nos teus colegas, você vai juntando, né? Tem clientes aqui que... Tem cliente, por exemplo, que eu conversei com uma colaboradora lá, que ela pegou vários vouchers das Casas Bahia e ela se casou, ela fez o enxoval dela inteiro só com os reconhecimentos que ela recebeu. Então, olha como isso gera uma experiência além do trabalho. Porque, poxa, você vai lembrar quando você está pegando aquela caneca por alguma coisa que você fez lá no teu trabalho que alguém te valorizou por aquilo. Então, isso a gente fala só da questão do colaborador, né? Existe toda a questão de melhorar a redução de turnover, né? Todos esses outros indicadores que a gente gera impacto positivo, né? Para tu ter uma ideia, cara, hoje, no mundo... hoje no Brasil, um colaborador desmotivado ele custa R$4.000. A gente está falando só de desmotivação, fora rotatividade e uma série de outras coisas que a gente, como dono, às vezes não vê, ou até mesmo às vezes a gente não dá valor, né? Isso é uma coisa que a gente ainda está trabalhando, né? Que fora esse negócio de cultura, de reconhecimento e recompensa, ele já é mais evoluído, né? No Brasil a gente está trabalhando isso, que é tu entender que isso de fato gera valor no final do dia também. Não é só para ir lá e bater nas costas, né? Ou até mesmo igual a gente vê aqueles memes na internet, né? Poxa, o cara vai lá, o cara bateu uma meta de R$10.000, dá uma paçoquinha pro cara, né? Dá um quadradinho daquele talento, né? Isso, perfeito. Bacana. Tu falou um pouco de cultura ali, hoje fala-se muito, né, sobre essa questão da cultura organizacional das empresas, né, da parte do engajamento. Agora tem uma nova lei aí, né, EGU, se não me engano, né? Vai começar agora dia 26 de maio. Psicológicos, né, né, tem eu sei que tem algumas limitações para dependendo do porte da empresa,
Mas nessa parte da cultura organizacional, nessa parte de engajamento, né? A gente sabe que o teu negócio é uma startup, ela vem da tecnologia, mas como que a tecnologia pode ajudar essa parte da cultura organizacional? E já fazendo um gancho nessa questão, quais empresas podem se beneficiar dessa solução de vocês aí? Legal. Então, sobre a NR1 é uma questão bem interessante, né? O INSS, ano passado, ele teve um custo quase bilionário de afastamentos por problemas relacionados a doenças psicológicas causadas pelo trabalho. Seja depressão, seja ansiedade, né? Sejam várias coisas. Então, por isso que a NR1, né? Que antes, a NR1 ela é focada em fazer a gestão dos riscos, né? Os caras vai subir ali no negócio, ele tem que lembrar que ele tem que estar com o cinto ali para ele não cair. Se ele cair, ele vai ficar pendurado. Então, isso foi expandido para a questão psicológica. Então, a diferença... Mental. Isso. Então, agora a empresa ela também vai ter que entender os fatores psicossociais daquele cargo e gerar ações, né, para que aquilo dali gere um impacto positivo. E isso vai gerar N questões. Mas para tu ver o tamanho desse BO, digamos assim, né? Para que o INSS diga, cara, tá vendo? Ó, isso aqui é um negócio que é uma coisa que você vai ter que olhar também. E muitas vezes a gente, como empreendedor, a gente não entende que se o nosso colaborador está desmotivado, a gente tem uma rotatividade alta, o quanto que isso impacta na saúde econômica do nosso trabalho, né? Em relação à tecnologia, e falando um pouquinho sobre startups, é até legal a gente dar uma nivelada, né? Que geralmente as pessoas elas confundem startups com tecnologia, né? Está muito associado, né? Quando se fala em startup, eu até comentei isso ontem com os alunos da turma de jornalismo. Falou em startup e vem na cabeça deles aplicativo. Isso, perfeito, perfeito. Porque o que acontece, né? Só para a gente, para o nosso público entender. A diferença entre a startup e um negócio tradicional é o conceito que ele tem que ser repetível e tem que ser escalável. Então, né, eu posso vender assim, no AirPod eu estou vendendo milhões. Vamos dar um exemplo. Se a gente tem uma padaria, nós vamos conseguir fazer 1.000 pães por mês, né, com um padeiro e com as máquinas que a gente tem. Se a gente quer fazer, então, 10.000 pães, nós vamos ter que ter mais 10 padeiros, mais 10 máquinas, e o custo vai aumentar proporcionalmente. Agora, vamos pegar o exemplo da Netflix, né? A Netflix é clássico, né? Mas, enfim, a Netflix, o custo que elas têm para produzir o filme, se uma pessoa assistir ou 1 milhão de pessoas assistirem e assinarem, vai ser o mesmo. Então, a tecnologia, ela permite você ter essa escala. Então, por isso que, às vezes, a gente confunde isso, né? Confunde que uma startup tem que ser só tecnológica, mas não. Uma startup ela é um negócio incerto, onde pessoas geralmente não estão fazendo uma inovação, é que elas vão fazer uma forma disruptiva, né? Vamos dar um exemplo, o Airbnb. O Airbnb é hoje, né, a maior rede de hotéis sem ter nenhum hotel do mundo, né? Então, como que eles fazem isso chegar no mundo todo? Um aplicativo que todo mundo consegue, né, instalar. Poxa, hoje tem um estudo que mostra, cara, que tem mais celular do que escova de dentes no mundo, tá? Eu vi essa semana, eu acho que foi na Jovem Pan que saiu, a Rádio Jovem Pan, que é a mesma coisa para celulares, né? Tem 3 celulares para um habitante. Então, olha só, ou mais até, né, do Rio. Claro que isso é a média, né? Então Sim. tem 3 celulares para cada pessoa, né? Então, isso aumenta muito, né, essa dinâmica. Então, em tecnologia, a gente usa isso para que a gente consiga acessar. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo. Hoje a gente tem muitos clientes que o colaborador, o funcionário com home office, pós-pandemia, ele nunca foi na empresa. Ou eu tenho um colaborador que está aqui em Lages e eu já tive um estagiário no começo da Visor que ele era do Rio Grande do Norte. Então, como que eu vou mandar para ele, por exemplo, uma canequinha dessa? É a mesma questão ali que a gente conversou do tripé. O custo vai ficar, né? Não vai dar. Então, a tecnologia permite, que eu gere através do reconhecimento, então, daquela mensagem de elogio que tu tá mandando pro cara, com aqueles pontos, com aquelas moedas que ele vai depois poder resgatar em alguma coisa lá, né? Então, tipo, eu mandei o reconhecimento pro Greg lá no Rio Grande do Norte. Parabéns aí. Eu tô criando conexão, estou fazendo com que a cultura da empresa fique mais forte, porque eu ligo aos valores e aos objetivos da empresa esse reconhecimento. Então, né, eu tô te dizendo assim, Juliana, eu tô te reconhecendo porque você me ajudou a aumentar a meta em 25% de vendas. Então, não é só uma questão ali estritamente só de cultura, é uma questão que a cultura é o que faz a empresa vender, faz a empresa tracionar.
Então, com a tecnologia, eu consigo promover isso hoje, entende? Por exemplo, a gente tem um caso muito engraçado que tinha lá um cliente nosso ali do Oeste que o pai do colaborador fazia ovos e queijo. Cara, ele foi lá e botou como recompensa. Olha que legal, eu estou trabalhando economia local, eu estou incentivando o intraempreendedorismo na empresa, então essas questões ajudam muito. E nós, hoje eu estou para te dizer que hoje a gente, nesse novo formato que nós iniciamos agora em 2026, que é essa ideia de que a gente vai conectar em qualquer lugar e reconhecer hábitos, comportamentos que a empresa precisa reforçar para os clientes, né? Por exemplo, a gente tem um case ali que é uma empresa de segurança que eles têm um nível muito alto de absenteísmo, né? O cara falta muito sem avisar. Então a gente está trazendo um foco, que como é lá no Duolingo, que se você fazer tuas aulas durante uma semana sem Gamificação. isso, sem errar ali, tu vai ganhar pontos, tá? Então isso traz uma série de outras coisas. Então não necessariamente eu preciso ter preciso ter um gasto a mais financeiro. Muitas vezes, como eu te falei, só a motivação intrínseca de eu estar no primeiro do topo lá, competitividade, eu vou ter isso como um trabalho. Então a gente hoje consegue apoiar desde empresas de tecnologia, por exemplo, até empresas de operação logística. A gente está expandindo isso, porque a gente entendeu nesses últimos 4 anos que o Brasil ainda é um mercado que tem muitos RHs que eles não têm ainda uma maturidade, digamos, para chegar e já usar um programa de reconhecimento 360. Mas ele quer lá te parabenizar pelo Dia dos Pais. E em vez de ele só mandar o bombonzinho, ele pode entrar lá na YourDeserve, escolher o motivo e ir lá e comprar para tu um voucher de R$ 100 das Casas Bahia. E daí tu recebe aquilo dali, isso vai gerar um impacto para tu, gerar um impacto para tua família, que você pode muito bem gastar isso com um negócio que você vai usar com teu filho. E depois, um dia que tu tá meio puto, né? Desculpa, meio pé da vida lá, estressado, que você tá chegando e dizer assim, cara, eu vou pedir demissão. Às vezes tua esposa pode ir lá e dizer, cara, tem certeza? Olha que legal isso aqui, né? Então hoje a gente sabe que hoje as empresas e até mesmo a geração Z, eles buscam muito mais coisas que só um salário, né? E a geração Z, ela quer tudo para ontem, né? Então você trabalhando o reconhecimento, né, das pessoas, você vai bater em vários pontos positivos. Eu vou ter um feedback de que eu tô indo bem. Então tem todo um trabalho que a gente faz com essa tecnologia, seja para aproximar as pessoas ou facilitar esse reconhecimento entre times, né, entre pessoas, que vão apoiar as empresas de todo tipo. Seja desde para mim fazer reforço de cultura, ou para mim pegar esse exemplo ali desse lead, né, desse cliente que tem esse absenteísmo, que a gente consegue ir lá e com uma ação dessa, fazer, por exemplo, o cara diminuir o número de faltas dos seguranças, que vai fazer com que o cliente não reclame tanto ou não cancele o trabalho, não cancele o contrato, né, dessa empresa de segurança. Então, eu sempre brinco que a gente tem um desafio que hoje a gente vende muito mais angústia do que ansiedade, né? Exemplo, digamos que você chegou brabo aqui com o Gabriel, que ele fez um errinho ali, né? Deu uma adubada na vida ali, na profissão dele, e tu... É raro, mas acontece muito, né? Mas tu tava brabo e tu dizer, cara, não quero tu aqui mais, vai embora. Naquele momento, talvez você não percebeu que você vai estar causando vários desafios para você depois. Tu vai ter o custo da rotatividade, tá? Que custa muito mais, às vezes mais que 150% do salário do teu colaborador para repor ele. Tu vai ter o custo que os outros 2 colegas vão ter que trabalhar agora 33% mais. E você muitas vezes não vai conseguir vender o teu produto novo ou atender mais um cliente. Então, essa é a angústia, né? Por exemplo, tu deu a conta para ele hoje, mas tu não viu de fato que tudo isso vai gerar vários pequenos problemas para você no futuro. Então a gente tem esse desafio, né? A angústia é o quê? Eu sei que na hora ali que eu tô, se eu não vender para o cliente, eu não fecho. Mas você tem que entender que essa ansiedade que é de você não entender por que depois tá sofrendo mais, ou o pessoal não tá integrando, não tá performando, tá tudo interligado, né? Então as pessoas têm que entender que esses conceitos hoje eles são muito importantes, né? Sabe que hoje, com a questão da inteligência artificial, vai se perder no mundo 80 milhões de vagas de trabalho, mas vai se criar 95 ou 98, tem um estudo de um órgão lá, novos milhões de vagas. Mas vai ser o quê? Habilidades comportamentais. Não é mais o ficar batendo prego ali, né? No modo geral. Então a gente tem que entender que a gente tem que manter as pessoas, né? Não é mais igual antes que saiu uma pessoa e agora vinha outra. Tem várias coisas mudando, né? Nesse mundo. Bacana.
Legal, Arco. Vamos falar um pouco sobre startup. Tu é mentor, tu participa de vários eventos aí de Sim. Startup Week. Como é que é a outra que tem lá no Orion? Tem a Startup Week, a gente tem o Reúne. Reúne mais para universitários, né? Mas tem um outro. Tipo o Empretec, assim. Tem o Nascer, tem Ele que é o o Certelha. Pode ser o programa Nascer. Mas tem vários, né? Você é convidado aí, vai até para fora, às vezes fazer mentoria, né? E dar esse suporte na parte de startups. E para quem está no meio dessas startups aí, diga para nós, qual que é o maior desafio hoje de criar uma startup? O maior desafio hoje de criar startup é as incertezas, que entra naquela questão, na minha visão, pelo menos que eu te falei, das habilidades comportamentais. Eu tenho que saber que eu estou começando um negócio que nunca ninguém tentou fazer, desculpa. E a gente tem também as questões de fazer esse negócio crescer, porque é aquela história, né? Você está trocando o pneu do carro enquanto ele está andando, né? Então, esses, na minha visão, são os maiores desafios, porque hoje conhecimento técnico tem a rodo. Então, a gente entender que você consegue pedir ajuda para mim, para tu, para outras pessoas, vai facilitar esse processo para que você erre menos ou você erre rápido. Então, a gente entende que muitas vezes tem que passar por uma desconstrução e uma construção de você como pessoa, porque o bem mais valioso que tem dentro de uma startup não é a ideia, não é o quanto ela vendeu. De fato, no começo é muito mais a equipe que está disposta a se esforçar. É óbvio que depois vem vários outros desafios, como comercial, vendas, fiscal, né? Mas tudo isso hoje, Juliana, na minha visão, tem muito conteúdo bom aí de graça, Sebrae. Quantos editais a gente tem, né, de fomento à inovação ou para a tua empresa poder pegar, às vezes, um Badesc, crescer, né? E a gente vê que Santa Catarina hoje a gente é o estado mais empreendedor, né, cara? Então, tipo, isso gera muita riqueza. Isso mesmo. E se tu pegar hoje, né, tem um estudo que mostra que muitas vezes uma família leva 10 anos, 10 gerações, desculpa, para uma família sair da linha da pobreza. Então, tu entender que muitas vezes você vai conseguir, né, dando emprego para alguém, ou até mesmo empreendendo, fazer isso ser acelerado muito mais rápido, né? Então, eu vejo que são muito mais, pelo menos na minha visão, desafios da gente como pessoa, né, como ser, do que, de fato, desafios técnicos. Mas, no geral, é o vender. É como você, tipo assim, né, a gente teve essa certa dificuldade de eu te explicar um pouco aqui da User. É como eu transmito isso para aquela pessoa, para que ela tenha confiança, né, de botar o cargo dela muitas vezes no risco. A gente está falando de uma venda de negócio para negócio, que a gente chama de B2B, né? É um pouco disso. E você também tem noção que você vai ter que arriscar. E ser humilde para entender que aqui no Brasil errar pra gente é uma cultura feia, né? Lá nos Estados Unidos tem aquele conceito do erre rápido, aprenda mais rápido ainda, né? Então você aprender a criar pequenos ciclos de testes é muito melhor do que você ficar 6 meses ali se planejando e errar. Tem aquela história que diz que o melhor tempo para plantar uma árvore era 20 anos atrás, né? Então, cara, tem que fazer, tem que começar. E a gente tem que focar na dor. Isso tudo é coisa que todo mundo fala, mas, cara, se você não focar na dor, no problema que tu resolve, tu vai ficar patinando ali, tu não vai vender. E não adianta. A venda é o que move qualquer empresa. Ela que vai gerar demanda, ela que vai gerar caixa, ela que vai gerar tudo para tu. Então, se tu não vende, tu não tem um negócio de fatos. Até a Apple precisa vender. Todo mundo precisa vender. E hoje está muito mais fácil vender, mas também está muito mais disputado, né? Então. Até porque quando a gente fala em startup, a gente fala em negócios, né? Isso. Negócios inovadores que querem crescer rápido, né? Então, se é difícil para já crescer ao longo de uma jornada, vamos dizer assim, Isso é agora normal, né? Que uma empresa hoje no Brasil leva até 7 anos, né? A ideia é que você tente crescer para uma empresa normal, leva 1 ano. você em 2 meses, 3 meses. Isso mesmo. E no final do dia, por exemplo, que nem no nosso caso, você ainda tem que pagar o investidor, né? O cara que vai investir, se você for pegar, né? Aqui a gente tem vários tipos, né? A gente tem o família, amigos e imbecis, que a gente diz que é quando são o primeiro tipo de investimento, e depois você pode pegar investimento anjo, investimento sério e muitos outros. Quando eu estou, por exemplo, vendendo uma porcentagem, por exemplo, da minha empresa hoje, dizendo que ela vai valer daqui tantos meses 5 milhões, cara, eu tenho que pensar nisso e eu vou ter que entregar isso para esse cara, tá? Senão, né, vai ficar ruim para mim e para ele. É óbvio que é investimento de risco, ele sabe que, né,
que é melhor, talvez ele corra mais isso se ele deixar no CDB lá, mas também o ganho pode ser muito maior, né? Então tem essas questões também, né? Eu gosto bastante daquele programa do Shark Tank, né? Aquele programa É muito bacana. Marco, vamos passar agora para o bloco 5, que é o ping-pong de dono, e depois o bloco 6, onde eu vou te pedir aí algumas dicas e conselhos, beleza? Tá começando então ping-pong de dono. Uma palavra que define a sua trajetória. Persistência. Empreender é Humildade. o maior desafio de um empreendedor. Não olhar para a grama do vizinho e se esquecer do próprio caminho. Um hábito que te ajuda a manter o foco. Pomodoro e ver por que eu faço as coisas. Livro que todo empreendedor deveria ler. Nossa, tem vários, mas eu trouxe até um do Rick Chester, que é Pega a Visão, que para mim foi um livro que trouxe muito a realidade. De como que às vezes a gente, por exemplo, o livro é a história de como que ele pega com zero uma garrafinha de água e vai vendendo, conseguindo mais dinheiro. Né? Tem até um programa lá nos Estados Unidos que eles pegam empreendedores famosos, né? Que não é aquele empreendedor de palco, e botam ele lá numa cidade com $100 e o cara vai evoluindo, vai crescendo. Esse livro, para mim, traz muito do que a gente tem na essência de como ser um empreendedor de fato, né? De verdade. Um conselho que você daria para o Marco do passado? Cara, um conselho que eu daria para o Marco do passado era talvez ter tido um pouco mais de autoconhecimento. É isso. Legal, vamos então agora para o bloco 6. Para quem quer começar no negócio, voltamos lá para as adegas agora, para o e-commerce e para os marketplaces. Sim. Para quem quer começar um negócio digital hoje, por onde que ele deve ir primeiro, Marco? Qual que é o primeiro passo, o primeiro caminho que você dá como conselho aí para quem quer empreender no digital hoje? Cara, primeiro ele tem que entender o que ele quer e o que ele gosta. Porque ele pode só fazer para ganhar dinheiro. Hoje você sabe que tem muitas formas. Tem canal Dark, falando digital, mais digital hoje, né? Marketing digital, não só digital venda online. Tem canal Dark, tem geração de conteúdos, tem você ser influencer, tem você muitas vezes só ser revendedor de links, né? Da Shopee, aqueles achadinhos da Amazon que o pessoal faz, né? Que já pega o vídeo pronto, coloca ali, todo mundo que vai comprar pelo seu endereço, tu ganha uma comissão. Né? Ou até mesmo, como a gente falou, tu vê uma oportunidade de vender um produto que você faz artesanalmente, lá na Elo7, por exemplo. Então eu acho que primeiro é isso, você entender o que tu quer, né? Você pode ter só ganhar dinheiro, mas você tem que ter essa inspiração, essa emoção. E depois disso, cara, é você buscar pessoas que já fazem isso, né? E você usar muito aquela ideia de se moldar, né? Então, tipo, eu quero entender muito de marketing e venda e-commerce, né? Eu vou começar a seguir o podcast aqui para mim entender isso, entender conteúdo, né? Porque hoje, como eu te falei, hoje na internet, no YouTube tem... Cara, te digo, acho que qualquer coisa que você pesquisou no YouTube para arrumar em casa, tu achou, né? Não teve uma coisa. Então, se tu pesquisar lá como vender pano de prato na Shopee, vai ter uma pessoa com curso gratuito lá no YouTube te dando aquilo de ali, de passo a passo. E você não esqueça, né, que muitas vezes a gente gasta 3, 4 mil reais nesse celular para ficar vendo meme, besteira no Instagram, no TikTok, mas não sabe que a gente consegue por ele direto vender, né, produzir. Então, eu acho que é muito disso, sabe? E tem recurso, tem dinheiro, aí a gente tem vários fomentos, vários editais, tem muita coisa. O negócio é você procurar quem tá no movimento e se informar, porque eu te digo, é aquela história, né? Muitas vezes a gente vai na academia a primeira vez e acha que o bombadão lá que tá lá, ele vai rir da tua cara. Mas não é, se tu pedir uma ajuda pra ele vai ser o primeiro que vai te apoiar. Então é muito essa questão. Se tu vir pedir pra mim uma ajuda, eu vou te ajudar. Se alguém pedir uma ajuda pra você, eu sei que pelo menos ali no inicial, né, que também a gente não trabalha de graça, tu vai ajudar também. Então isso é o que mais tem. Eu lembrei de uma fala aqui do Ricardo Kogo, lá do Vintage Bar, né, que ele fala assim, ó, conheça o tipo de empreendedor que você é. Né? Só aí abre uma aspas, tem que entender a diferença entre empreendedor e empresário, né? Que existe uma diferença. Eu posso ser um empresário muito bom, mas posso não ser um bom empreendedor. E da mesma que eu posso ser um bom empreendedor e não ser um bom empresário. E a gente tem que saber ser um pouco, na minha visão, um pouco de cada. Muitas vezes no começo do negócio a gente tem que ser mais empreendedor do que empresário,
né? Que na minha visão, o empreendedor é aquele cara que tem as habilidades comportamentais, que vai vender, que vai fazer, que vai ter visão. Mas eu também tenho que ser o empresário, que é o cara que vai ter que cuidar do caixa, que vai ter que fazer várias questões, né? Então eu sempre trago essa diferença, né? E que a gente tem que ser os dois, porque se não for nenhum nem outro, a coisa não vai para frente no final e não vai crescer. Qual erro, Marco, você vê, ou você vê, né, em empreendedores, porque você mentora ali nessa parte de startups, ou também se for algum erro, né, que você tenha passado, né? Mas qual o erro que você vê muito que empreendedores cometendo nessa parte do digital? Cara, primeiro é achar que vai ser do dia para a noite, né? Eu acho que isso é um pouco com tudo, né, da nossa vida de empreendimento. O pessoal vai ali, bota um anúncio lá na Shopee, daí muitas vezes não tem, talvez, o dinheiro para fazer um impulsionamento, e ele não vai, e ele tá postando, mandando em vários locais para melhorar o posicionamento dele. Então, acho que o primeiro de tudo é isso, é achar que tudo vem rápido, né? Não vem rápido. Hoje a gente consegue deixar muitas coisas mais fáceis e mais rápidas de ser feitas, muito mais com a IA agora. Mas ainda tem coisas que só o tempo faz. E muitas vezes a gente se ilude, né? Porque tem o nosso cérebro aqui, né? Que nosso inconsciente faz com que a gente não... O nosso cérebro ele quer que a gente não gaste energia, né? Então, às vezes eu vou ficar me enrolando aqui, achando a melhor forma de tirar uma foto, sendo que eu poderia ter tirado uma primeira foto com o fundo feio e postado lá para vender, né? Então, acho que esses são os pontos principais, assim, que eu vejo as pessoas. Achar que tudo vem fácil e rápido, não é. E não entender ou não ter, talvez, o autoconhecimento, isso eu uso minha culpa, falo de mim mesmo, né? Para que você faça, de fato, o que tem que ser feito. Isso são os principais pontos, né? Que eu vejo, assim, que as pessoas sofrem muito hoje, ou tem que apanhar, não escutam alguém que já passou por aquele problema, né? Para aprender na forma mais difícil, digamos assim, não pelo amor, pela dor. E o quando tem o Startup Weekend, por exemplo, né, vem, sei lá, 50, 70, 80, 100 pessoas Sim. ali reunidas, né? Cada uma tem uma ideia, né? E tem 3 dias que viram uma loucura, vamos implantar Sim. e fazer essa ideia virar um negócio, né? Mas o que diferencia uma boa ideia de uma startup que realmente cresce e é criada? Cara, são as pessoas, né? O Startup Weekend, ele é como se fosse uma gincana de 54 horas, né? Como falou, tu dá a ideia e tu tem que vender e desenvolver uma ideia de um produto, um MVP que a gente chama. Se tu for pegar, por exemplo, o Thales Gomes, hoje tem o G4 lá e vários outros exemplos, o Thales Gomes nem chegou a ganhar o primeiro lugar. Mas ele era um cara que tinha, né, uma equipe boa. Porque a gente vê o pessoal errando nesses eventos justamente porque não sabem lidar em time. Porque quando você vai estar trabalhando, você vai pegar uma ideia nova com várias pessoas que você nunca conheceu, porque a gente mistura as pessoas que nunca se viram na vida, não é para ter panelinha. São pessoas com perfis diferentes, né? Um perfil mais negócio, um mais tecnologia e um mais produto, mais marketing, mais vendas ali. Então a gente nota que as empresas que dão melhor são aquelas que as pessoas são mais maduras, ou pelo menos elas conseguem entender e ouvir mais, né? Para dizer, não, eu vou abrir mão aqui do que eu acho agora, porque vamos tentar o teu jeito primeiro de testar essa ideia aqui, depois a gente volta e não dá certo. Então, isso é o que faz a diferença, né, para dar certo ou não uma empresa. No final do dia, as pessoas, porque eu posso pivotar de ideia, né? Pivotar é quando eu testei a minha ideia do jeito A, vi que não deu certo, eu posso testá-la com outro público ou com outra roupagem. Pivotar é fácil. Agora, tu achar pessoas que vão estar dispostas a ficar contigo ali durante esse processo, quando você tem muita sonho para vender e pouco dinheiro para pagar o caixa no final do mês, é a principal questão na minha visão. Até tu falou ali, que vem primeiro, o 99 táxi ou o Uber? Veio a... Porque tem uma briga, né? O Sim. cara da 99 táxi fala que ele foi o... Mas eu acho que ele foi. Mas é aquela, né? Quem é lembrado primeiro, né? Eu lembrei do 99 táxi porque ele também participou de um Startup Week e ele não ganhou, né? Só que ele continuou, né, levando a ideia para frente dele e aí hoje ele tem a 99 táxi e ele briga não, ele fala, né, que ele veio antes da Uber, né? Só que a Uber ele veio com grana e abraçou o mercado, né? Mas eu acho que hoje já são bem parecidos os E dois. só um parênteses que eu gosto de trazer muito. O nosso objetivo quando a gente organiza a Startup Weekend, quando a gente mentora, não é nem tu ganhar ou não. Isso é beleza, todo mundo quer ganhar, né? E muitas vezes tu não saber vender, quem é escolhido não é o que fez o melhor produto. Talvez seja que o melhor fez a melhor venda, que entra nisso que você está falando aí.
Mas a gente quer que chegue segunda-feira, a pessoa muitas vezes não sabe o que quer fazer da vida. Porque ela teve ali tantas... Ela viu tantas questões disso, de autoconhecimento, de treinar, vamos tirar, vamos fazer, vamos testar e vamos errar e tá tudo certo. Que tem pessoas que eu já vi, tipo, caso de uma advogada aí de 15 anos de carreira, chegar na segunda-feira e dizer que quer mudar de carreira. O cara no outro dia quis pedir a conta, né? E pediu e foi fazer outra coisa. Então é muito mais essas questões... É muito parecido com o papo de coach, a gente fala. Mas mindset, autoconhecimento, tudo isso hoje, na minha visão, é o principal para que tu tenha resiliência e consiga enfrentar esses desafios diários. Não sei se é uma frase que alguém falou, ou se é um trecho, mas tem uma ideia que é assim, ó, uma frase que diz o seguinte: para cada ideia sua, já tem outras 3 pessoas no mundo pensando a mesma coisa. Na real é mais, tá? Eu já vi esse número. Eles dizem que são 10 pessoas que tiveram a mesma ideia que tu. Dessas 10, 5 na largada já tem preguiça, né? Ou tem alguma limitação, seja ela que for, que já não vai tocar esse projeto. Daí dessa sobraria mais 5. E daí, como tu trouxe em tese, geralmente dessas 2 desistem, então são mais 3 que podem executar. E então é isso. Só aí você já é um ganhador, né? E o que você diria, então, para quem tem uma ideia, mas tem medo de começar? Cara, ontem era o melhor dia para ter começado. Começar e não ter vergonha de começar. É o principal, assim. Porque o resto, como eu te falei, hoje tem muito recurso, muito acesso. Mas se você ficar tentando esperar o melhor dia, nunca vai chegar o melhor dia pra tu. E todo mundo errou, né? Tem aquele ditado diz que se você não tiver vergonha do teu primeiro produto, é porque você não tá fazendo certo, justamente isso, né? Eu tenho que entender a dor e eu resolvo e depois eu vou melhorando incrementalmente. A maioria todas as metodologias hoje de Lean Startup, de desenvolvimento ágil, de Lean em Manufacture, todas elas vêm desse conceito básico do velho e bom PDCA que tu aprendeu lá na faculdade. Planeje, execute... Check, action. Isso aí. Planeje, execute... veja o resultado, aprenda, corrija ou continue fazendo. Aquela história, né? Se eu tô fazendo errado, eu melhoro. Se eu tô fazendo certo, eu faço mais daquilo. E, né? Tem aquele ditado, né? Errar é humano, mas continuar errando no mesmo erro, daí é onde tá o problema e o desafio, né? PDCA, galera, dê uma pesquisada no Google aí, é um ciclo bem bacana aí para quem tem uma ideia, ou até mesmo para quem já está, né, no negócio aí, para fazer uma oxigenada, talvez no começar a inovar, né? O serviço aí. PDCA é um método, né? É um método, é metodologia. Tudo foi a base, todas as metodologias ágeis que tem desde o mundo software até startup, pessoal vendendo aí, métodos milagrosos, todos eles nasceram do PDCA. Essa história de você 1% melhor a cada dia, é um PDCA, tá? Também. Margo, muito obrigado pela tua participação. Pessoal, nós vamos chegando ao fim do nosso episódio aqui. Então, se você chegou aqui, não esquece de seguir nosso canal, compartilhar também, né, esse episódio com outras pessoas que possam e com certeza vão se inspirar aqui na história do Marco. Marcos, tem um minutinho para suas considerações aí? Legal, eu quero agradecer mais uma vez o convite, foi um episódio muito top, assim, tipo, às vezes a gente para e começa a refletir um pouco, fala sobre coisas que a base, às vezes no dia a dia a gente esquece porque tá no corre ali, né? E não esquece de clicar no sininho também, né, para receber a notificação dos próximos episódios. Eu só quero agradecer mesmo, né? Dizer para as pessoas que a gente tá aí, né? A gente no mundo das startups, a gente tem o conceito do give first, né? Que a gente dá primeiro, né? Sem esperar nada em troca e um dia o universo vem e traz isso pra gente, né? Eu sempre digo que a YouDeserve é isso, né? Porque a YouDeserve eu ganhei ela, entre aspas, através de um cara que eu tinha ajudado muito tempo antes sem esperar nada em troca e ele conseguiu um baita empreendimento, né, que é uma startup hoje famosa, e depois isso retornou para mim. Então tem muitas questões assim, sabe? E faça. E tem que buscar o autoconhecimento e habilidades comportamentais. Quando eu vou contratar alguém hoje na empresa, eu só analiso isso, tá? E obrigado, né, mais uma vez, pela oportunidade, e vamos aproveitar aí o empreendedorismo, a inovação, a melhoria contínua, para a gente ser cada vez melhor. Pessoal, vou deixar na descrição do nosso episódio aqui todos os contatos, Instagram, site, tudo do Marco ali. Ficou curioso? Entra lá, já começa a seguir o perfil dele também. E nos vemos aí no próximo Conversa de Dono. Valeu!
Tchau.